A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus Cristo. Neste momento com Deus, quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Você que me acompanha no YouTube, Facebook, nas redes sociais. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Você que está neste exato momento na tua casa, no sítio, na chácara, na fazenda, no aeroporto, onde quer que você esteja, Deus te abençoe no nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo que nesse tempo da graça, eu vejo que a ira de Deus, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus pela mentira. Né? Então veja que a Bíblia é muito forte, a palavra do Senhor. Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 a seguir, ele fala acerca da idolatria, que as pessoas passaram a adorar a imagem de répteis, quadrúpedes, passaram a adorar os ídolos, as imagens, né? E os homens fazendo isso, os homens pecaram contra Deus e continuam pecando contra Deus, né? Aí você vê também, né, que o apóstolo Paulo fala sobre a questão, né, de práticas ilícitas, né? Homem com homem, mulher com mulher. Paulo diz que essas práticas, né, faz com que o homem, ele, de fato, o homem, ele está pecando contra Deus, né? Porque Paulo diz que isso é torpeza diante de Deus, é pecado diante do Eterno, porque no princípio Deus criou macho e fêmea, né? No princípio Deus criou o homem e a mulher. Deus estabeleceu a família, né? A família aqui na terra está na Bíblia. E a palavra do Senhor Deus diz que o que Deus uniu não separe o homem, o casal, a família, né? Que Deus estabeleceu aqui na terra, macho e fêmea. Então a gente vê, senhoras e senhores, que o apóstolo Paulo, ele condena essa prática, né, ilícita, essa prática que é pecado, é torpeza diante dos olhos de Deus, né? E que de fato a ira de Deus se manifesta contra essa prática que contraria as verdades da Bíblia Sagrada. Então o apóstolo Paulo, ele fala também que a ira de Deus se manifesta, né, na vida do homem, a desobediência, né? Os homens que são irreconciliáveis, desobedientes aos pais, ingratos. Paulo diz que os homens vivendo aí, né, na desobediência, no pecado, né, os homens vivendo na depravação, não querem saber de Deus, né, vivem, né, dissolutamente no pecado, corrupção, né, vivendo de forma depravada. Então a ira de Deus se manifesta contra o pecado, né, da desobediência, os homens que não querem saber de Deus, rejeitam Deus, né? Então a ira de Deus se manifesta contra o homem por causa do pecado, idolatria, práticas imorais, ilícitas, né? Homem com homem, mulher com mulher, o pecado, né, da depravação, da desobediência, os homens vivendo, né, a incredulidade,
o ateísmo, vivendo o pecado, a corrupção em todos os aspectos. Realmente, meus irmãos, a gente fica assim pensando, né? Então a ira de Deus, né, nesse tempo da graça, nesse tempo presente, até hoje se manifesta contra o pecado do homem. Eu vejo que a ira de Deus não é para a destruição do homem nesse tempo da graça. Mas eu vejo no Antigo Testamento, na luz do Antigo Testamento, que no passado, né, a ira de Deus se manifestou tanto contra o pecado, como para a destruição dos homens que viviam na desobediência. Então, no passado, a gente vê que a ira de Deus se manifestava tanto contra o pecado, como para a destruição dos homens que viviam na desobediência e não queriam saber de Deus. A gente vai ver na geração de Noé, pregoeiro da justiça, que foi salvo Noé e sua família, né? E ali suas noras. E a palavra do Senhor diz, né? Você conhece a história, que Noé fez uma arca, né? Entrou juntamente com a sua família e foram salvos das águas do dilúvio. Eu fico observando que enquanto Noé estava fora da arca, não havia sequer uma nuvem carregada de água nos céus. Mas quando Noé entrou na arca, aí veio chuva, né? Copiosamente, meus irmãos. E aquela geração eles foram sucumbidos nas águas do dilúvio. Sodoma e Gomorra também. Eles viviam na prática do homossexualismo, né? As pessoas viviam ali, né, na prática imoral, né, pecando, né, dissolutamente, né, ali nas práticas imorais. Sodoma e Gomorra, 6 cidades, né? E a Bíblia diz que o Senhor Deus salvou um homem lá, Ló, né, juntamente com suas filhas. Estava ali a esposa de Ló também, você já conhece a história. Enquanto Ló não saiu daquela cidade de Sodoma e Gomorra, que era prostituição, adultério, prática do homossexualismo, sodomismo, imoralidade, tantas coisas terríveis. Enquanto ele estava ali, não havia uma faísca de fogo no céu. Mas quando Ló saiu ali, meus irmãos, a Bíblia diz que veio fogo e consumiu Sodoma e Gomorra. Exatamente, irmão, por causa do pecado. E são muitos textos bíblicos, né, que a gente vê a ira de Deus se manifestando tanto contra o pecado como para a destruição do homem ímpio. É bem verdade que Deus é amor, Deus ele é piedoso. Mas acontece, senhoras e senhores, que Deus é justiça também, né? A ira de Deus é tremenda, né? A Bíblia diz que ai daquele que cai nas mãos de Deus, né? É assim que a palavra de Deus diz, que Deus é fogo consumidor, né? Deus não se deixa escarnecer. Essa é a realidade, meus irmãos, né? Deus é amor, né? Mas ele manifesta também a sua ira. Então veja que no Antigo Testamento a ira de Deus se manifestou tanto contra o pecado como para a destruição dos homens ímpios. Mas escute-me o que eu vou falar agora para concluir a palavra. É que vai chegar um dia, né? A gente vê no livro de Apocalipse, livro escatológico, revelação de Deus para a humanidade. Deus usou o servo João, pelo qual o Senhor entregou a revelação, né? E você vê nas Escrituras que Deus vai manifestar a sua ira, né? Tanto contra o pecado, como também Deus, ele vai julgar os ímpios, e Deus vai lançar os ímpios no lago de fogo, porque é assim que a Bíblia diz. Hoje Deus é amor, mas no juízo final ele vai ser juiz, ele é juiz,
e ele vai julgar as nações que não querem saber dele. Deus vai julgar um por um, os ímpios, né? Aqueles que não se acharem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz em Apocalipse que os ímpios, o diabo, Satanás, a besta, né, que é o anticristo, né, a besta, o falso profeta, né, serão lançados no lago de fogo e sofrerão para sempre, dia e noite, pelos séculos dos séculos. É assim que a Bíblia nos ensina, que Deus vai manifestar a sua ira, tanto contra o pecado, como para o sofrimento eterno dos ímpios, que vai ser o lago de fogo. Então veja, irmão, o lago de fogo vai ser o juízo de Deus para os ímpios, né? Que vai ser o juízo para aqueles que não querem saber de Deus, que vivem na prática do pecado, da idolatria, da imoralidade, que vivem na mentira, no engano, na prostituição, no adultério, que vivem, né, de qualquer jeito e não querem saber de Deus. Então a ira de Deus vai se manifestar tanto contra o pecado como para o fim dos homens ímpios, porque os homens serão lançados no lago de fogo, os que não querem saber de Deus, e serão banidos eternamente da face de Deus. É a ira de Deus, né, que vai ser de fato a destruição dos ímpios que não querem saber do Senhor, né? Serão banidos da face de Deus, lançados no lago de fogo, esquecidos, e ficarão lá para sempre. Então é preciso você refletir nesse exato momento e buscar Deus na tua vida. Nós estamos no tempo da graça, né? Deus é amor, Deus é misericordioso. A ira de Deus se manifesta nesse tempo da graça contra o pecado. Ainda não é para a destruição dos homens, mas a gente vê que vai chegar um dia, né, como está escrito em Apocalipse, que a ira de Deus vai se manifestar e vai ser tanto contra o pecado como para o fim de todos os ímpios, porque serão lançados no lago de fogo, banidos eternamente da face de Deus. É preciso o homem se arrepender, confessar seus pecados, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Procure uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse exato momento. Soberano e eterno Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu oro por essa vida neste exato momento, meu Deus. Que o Senhor venha tocar através do teu Espírito Santo, libertando esta alma dos vícios, das drogas, do alcoolismo, da prostituição, do adultério, do engano, da mentira, do diabo, de Satanás. Deus, liberta essa pessoa, transforma, restaura essa vida, visita este lar, esta casa, libertando, meu Deus, com o poder da tua palavra. Eu te peço no nome de Jesus, meu Deus, visita cada lar, cada família, que o Espírito Santo possa tocar em cada alma, em cada pessoa, para que você possa ter um encontro com Jesus. Receba Jesus na tua vida. Amém. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus tem uma obra na tua vida. Amém. Saudades da intimidade.